O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e, de novo, se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado por um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, então estamos retomando o tempo comum na liturgia, né? A cor verde predomina nesse tempo comum, né? E a liturgia da palavra nos fala sobre o amor de Deus. Mas, primeiramente, vem um questionamento: qual é a origem do mal? O pecado é a origem do mal. O ser humano virou as costas para Deus e tornou-se escravo de suas paixões e egoísmos. E aí o pecado entrou no mundo. Nós ouvimos na primeira leitura o livro do Gênesis, sobre o pecado de Adão e Eva. A serpente seduziu e continua seduzindo o ser humano a buscar os frutos proibidos. A consequência disso
surge a destruição da natureza, a violência e a desobediência a Deus, que fez tudo perfeito por amor à humanidade. O pecado, então, é a origem do mal. O pecado rompeu a harmonia da criação de Deus e ergueu muros que separam e oprimem as pessoas. O pecado entra no mundo pela desobediência, pela infidelidade, e o pecado tem consequências desastrosas na vida das pessoas, na vida do planeta, na vida do mundo inteiro. Mas o livro do Gênesis traz uma mensagem muito forte de esperança, quando diz que a descendência da mulher conquistará a vitória final e esmagará a cabeça da serpente. A descendência da mulher, ou seja, todos nós, né? Todos nós. Para dizer assim que, por mais que o mal, ele traga tantas tragédias e dificuldades, o mal não vencerá. O bem é mais forte que o mal. O bem vence. Às vezes, é muito mais fácil perceber ou identificar a vitória do mal do que a vitória do bem. Mas o bem sempre é mais forte. O bem sempre vence. A verdade, o amor, a dignidade sempre falam mais alto. O Evangelho segundo São Marcos, no Evangelho de hoje, Jesus aponta o caminho para lutar contra o mal. E ele convida a sua família a fazer sempre a vontade do Pai. Quem é a nova família de Jesus? No Evangelho, Jesus pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A verdadeira família de Jesus é formada por todos os que estão em sintonia com Ele e que fazem a vontade de Deus. Maria era mãe de Jesus porque gerou Jesus e porque mais do que ninguém soube fazer sempre a vontade do Pai. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade do Pai, que vivem na obediência ao Pai. E com isso, Jesus exalta a fidelidade, a grandeza de Maria, e nos convida também a imitarmos Maria, mãe de Jesus, nossa mãe também, no dia a dia da nossa vida. Cumprindo a vontade do Pai, procurando colocar em prática a vontade do Pai. As tentações do pecado são fortes, mas o amor de Deus é sempre maior. Quem é da família de Deus é fortalecido pela graça e pelo amor de Deus para perseverar sempre no bom caminho. Como nós ouvimos na palavra de Deus hoje, o pecado nasce e é fruto do orgulho. E aquele jogo de empurra, né, como se diz. Adão joga a culpa em Eva. Eva acusa a serpente. Os judeus não aceitaram a necessidade da conversão e acusaram Jesus de estar possuído por um demônio. Quer dizer, ninguém assume a própria culpa. Quer
sair de lado. A culpa é sempre do outro. A culpa não é minha, a culpa é do outro. Não fui eu, foi o outro. Então, ouvindo o Evangelho de hoje, e meditando sobre a palavra de Deus, é importante que nós também nos perguntemos: e nós assumimos os nossos erros ou procurando sempre uma desculpa, acusando os outros? E nesse sentido, devemos buscar o diálogo e não acusar. Diálogo na comunidade. Sentar e conversar. Buscar as soluções para os problemas. Existem problemas na comunidade? Claro que sim. Existem dificuldades de relacionamento? Sim. Ninguém é perfeito. Somos cristãos, mas não somos perfeitos. Para isso é preciso dialogar, conversar, buscar juntos soluções para os problemas. O diálogo em família. Pais e filhos em pé de igualdade. Sentir juntos os problemas, conversar e encontrar caminhos de convivência e harmonia. Agora, se cada um se julga dono da verdade, como é que vai acontecer o diálogo, não é? O diálogo entre o casal, o esposo, a esposa, os dois vivendo a experiência da diferença. Sim, nós todos somos diferentes uns dos outros. Deus não nos fez numa forma, todos iguaizinhos. Somos diferentes, mas também vivemos a igualdade. Os dois conversando e não se acusando. Como é que um casal vive em harmonia? Quando cada um assume as suas dificuldades, suas fragilidades, e não fica colocando a culpa no outro. Assim se constrói o verdadeiro sentido da vida em comunidade e da vida em família. Há uma necessidade de busca de diálogo e não de acusação. Quando acontece o diálogo, acabam-se as acusações. Reconhecer o próprio erro, por mais grave e difícil que seja, é sempre mais dignificante e libertador do que repassá-lo injustamente aos outros. Reconhecer o erro não diminui ninguém, pelo contrário, engrandece. Reconhecer o erro, reconhecer o pecado, reconhecer a fragilidade, não diminui a pessoa, a engrandece mais ainda. Nunca devemos viver no mundo ou construir um mundo para jogar a culpa nos outros. Não fui eu, foi ele, foi ela. Assim, o diálogo não acontece. E aí nós ouvimos também na segunda leitura, Paulo mostra à comunidade de Corinto que sua força é fruto de sua fé. Sua fé é dom do Espírito Santo, e por isso as tribulações não apagam o seu ardor missionário. As alegrias da vida em Cristo em nada se comparam com os sofrimentos do tempo presente. Viver a fé. Quando Jesus diz assim que todos os pecados são perdoados, menos o pecado contra o Espírito Santo, o que ele está dizendo é o seguinte: ninguém pode duvidar do amor de Deus, ninguém pode duvidar do perdão, ninguém pode duvidar da graça de Deus. Paulo tem consciência que ele passa por
muitas provações, passou por muitas dificuldades, mas ele crê, ele tem fé, ele sabe que Deus está com ele e que nada o afastará da sua missão, porque Deus nunca abandona os seus filhos, e essa verdade nós temos que levar sempre em nosso coração. Por mais dificuldades que possamos enfrentar, Deus não abandona os seus filhos. E se nós somos da família de Deus, se nós acreditamos nele, nunca estaremos sozinhos. As dificuldades passarão, o amor sempre vencerá. Amém? Fiquem sem.